E os alunos da ESA que estão saindo do Exército por causa de relatos de sargentos. Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos à Alcateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje vou passar rapidamente por uma matéria aqui onde diz que alunos militares abandonam a formação na ESA em meio a relato de sargento, virando Uber. Baixa motivação, crescente desgaste da carreira militar no Exército Brasileiro. Existem canais aqui no YouTube que são dedicados a falar mal do Exército Brasileiro, da Aeronáutica, da Marinha. Esse aqui está longe de ser o meu objetivo. Na verdade, a gente fala sobre os concursos militares, então não faz sentido eu ficar falando mal aqui. Mas a gente tem que expor a realidade. E a realidade é que muitas das vezes está compensando mais outros serviços do que o próprio militarismo para algumas pessoas. Por exemplo, a gente vê aqui, que está crescendo o número de desligamentos da ESA em pleno mês de maio. Só que aqui, essa reportagem, por enquanto, eu acho que careceu muito de dados, né? Aqui, da sociedade militar. Está crescendo o número de desligamentos. Tá, por quê? Qual foi esse aumento? Vamos lá, ó. A ESA voltou a registrar uma... Essa imagem aqui é maravilhosa, né? Essa imagem aqui, feita por IA, é maravilhosa. O pessoal aqui com a cabeça baixa e o cara entrando aqui no carro escrito Uber. Vamos lá. Então, a ESA voltou a registrar uma sequência de desligamentos. Beleza. A informação foi divulgada por alunos e familiares nas redes sociais. Então, a informação foi divulgada por alunos e familiares, que relatam saídas frequentes mesmo após o encerramento da chamada Semana Zero. Semana Zero, que é a famosa quarentena ali. Na verdade, é o começo da quarentena. Fase considerada uma das mais difíceis da adaptação militar. Dessa vez, porém, o motivo apontado por diversos relatos, só relatos que a gente tem, aí fica meio complicado, né? Se a gente tivesse dados da ESA, tipo assim, 5 alunos, agora foram 7 alunos, agora foram 20 alunos, agora foram 40 alunos que pediram baixa. Beleza? Bom, tradicionalmente, os desligamentos da ESA costumam acontecer logo nas primeiras semanas da formação militar. Beleza. Isso ocorre principalmente devido à forte pressão psicológica, porcaria nenhuma. Rotina rígida, desgaste físico intenso e a dificuldade de adaptação à disciplina do Exército. Entretanto, em 2025, os alunos relatam um cenário que parece diferente. Porcaria nenhuma. Isso aí acontece? Acontece, mas acontece não só na ESA, mas qualquer curso de formação. E quando eu digo curso de formação, não é nem só militar, não. Dá uma pesquisada para ver quando que tem o maior índice de desligamento em faculdades. Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Engenharia. O pessoal geralmente sai no primeiro ou no segundo período. Por quê? Porque se eles saírem no quinto, no sexto, no sétimo, aí não faz sentido. Eles preferem sair no início. Por quê? Porque aí eu não fico gastando o meu tempo. Eu não fico 1 ano, 2 anos numa instituição onde eu sei que não é o ideal para mim. Então isso aí não é só na ESA. E não é por causa de pressão psicológica, rotina rígida, desgaste físico, não. Eu acho que é muito mais por uma vontade pessoal ali da pessoa mesmo, de não continuar na carreira porque ela fez o concurso, mas passou em outros concursos, ou fez o concurso e só foi lá para garantir que não era aquilo que ela queria. Eu, como um ex-aluno da Escola Preparatória de Cadete A, acompanhei vários relatos, várias pessoas que passaram por essa situação, mas não saíram por causa da pressão psicológica. A maioria das pessoas que saem, elas não se arrependem de sair. E quando a pessoa sai por pressão psicológica, há um arrependimento. Ela sai e automaticamente ela, tá arrependida. 1 mês depois, 2 meses depois, ela tá arrependida. Por quê? Porque ela saiu por pura pressão psicológica, por desgaste físico e mental. Mas não, a maioria das pessoas que passam em concursos militares são pessoas inteligentes, são pessoas racionais, são pessoas que conseguem tomar as decisões sem ter ali a emoção fortemente envolvida no processo. Ou seja, elas não são pessoas, na maioria das vezes, impulsivas, certo? Então, pelo menos é assim que eu identifico. Segundo relatos publicados por estudantes e familiares, o problema não estaria apenas na dureza da formação, mas também na perda de motivação a observar a realidade enfrentada por parte dos próprios sargentos e instrutores. Beleza. Relatos de desligamento. Aqui tem alguns relatos, mas ficou faltando muitos dados aqui. Uma mãe de um aluno relatou que 3 estudantes deixaram a formação em apenas 1 dia. Que grandes bosta. 3 em 1 dia não é nada. Além disso, alunos afirmam
que muitos colegas passaram a questionar a carreira militar após pronunciarem relatos de sargentos insatisfeitos com a profissão. Bom, tem gente que vai estar insatisfeito, tem gente que vai estar satisfeito, normal. Se a pessoa se deixa levar por causa de um sargento ou outro aí que está insatisfeito, o problema é dela. Em alguns casos, instrutores teriam comentado sobre a dificuldade financeira e desgaste profissional acumulado ao longo dos anos dentro da força. O tema ganhou ainda mais repercussão após comentários do terceiro sargento deixando o Exército Brasileiro, antes mesmo que tenham completado o tempo mínimo de obrigatoriedade de permanência na carreira. Beleza. Então aqui mais relatos aí. Entre os relatos está o sargento trabalhando como motorista de aplicativo fora do expediente militar. Embora isso não represente a realidade de todos os militares, pelo menos isso, né? A situação passou a gerar um forte impacto psicológico. Vai tomar banho. Ai. Tá bom, viu? Tá bom. Aqui é muito, muito enviesado, né? Aqui não é uma notícia isso aqui. Isso aqui é um blog, isso aqui é uma matériazinha aí de uma pessoa que aí pegou o relato de uma ou outra pessoa e tá falando que isso é a totalidade, é a maioria, é um forte impacto psicológico em alunos que estão enfrentando um período intenso. Pelo amor de Deus, eu queria ver dados, eu queria ver assim, ó, poxa, por que a nota de corte desse concurso vai cair? Por causa disso. Por que os alunos estão saindo pro sargento virando Uber? Quantos? Cadê? Dados? Não tem. Né? Mas essas matérias dão clique, isso aí que importa, isso dá clique, dá visualização, dá like ou dislike, e aí consegue fazer as propagandas aqui e sustentar esse site. Enfim, baseado nisso, eu também peguei esse vídeo aqui de um camarada que saiu da ESA, tá? Ele gravou esse vídeo aí tem o quê? Deixa eu ver aqui, ó, 1 mês, e ele saiu da ESA e traz aqui os principais motivos que levou ele a tomar essa decisão. Então vamos ver aqui. Com certeza não foi uma decisão fácil, foi a decisão mais difícil. Com certeza não foi uma decisão fácil, foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, mas o fato é, a ESA não valeu a pena para mim. Por quê? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha esse canal. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Pedro Felisberto, sou ex-aluno do curso de formação e graduação em Sargento das Armas e criei esse canal tanto na intenção de compartilhar um pouco da minha experiência em concursos, como também abordar temas diversos relacionados aos estudos, à organização e à leitura. Pois bem, conforme o título do vídeo, galera, hoje eu queria falar um pouco com você. O cara começou muito bem aí, ó. Já vou deixar no like aí. E o cara tem a postura do militar, né? Será por que ele saiu da ESA? Sobre os motivos que me fizeram pedir baixa no curso da ESA, certo? Adianto que a intenção... É porque os sargentos estão virando Uber? Aí, esse é o plot twist. Se ele falar isso, eu desligo aqui esse vídeo, desligo a câmera, vou pra casa. Se ele falar que é porque o sargento tá virando Uber, eu desisto. Porque eu ainda não vi esse vídeo, eu vi só o comecinho. Falei, vou pegar e vou reagir junto com vocês aqui. A intenção aqui não é desencorajar ninguém a prestar esse ou aquele concurso militar. Sei que muita gente presta esses concursos por admiração real à profissão militar, isso é muito maneiro. Muita gente, assim como eu fiz, presta esses concursos na intenção de depois seguir outra carreira. Isso não é errado, pessoal, obviamente. Se o sujeito estiver disposto a cumprir bem com as obrigações dele em serviço, certo? Estiver disposto a realizar os sacrifícios próprios dessa profissão. Qualquer profissão vai exigir sacrifício, isso aí é um fato. Mas foram exatamente os sacrifícios próprios da profissão militar que me fizeram desistir da carreira. Bom, tendo em vista que esse tema geralmente não é muito abordado, principalmente porque quanto mais... Então, quais foram os sacrifícios? Você entendeu que tem sacrifícios, ok, assim como tudo na vida, né? Mas você achou que o sacrifício não iria valer a pena para você. Ok, show de bola. Começou com muita responsabilidade o vídeo, falando que não quer desencorajar ninguém, que foi a realidade dele. Para alguns não se encaixa, para outros se encaixa. Show de bola. Estudamos para um concurso assim, nós tendemos a ver mais a parte dos prós do que dos contras da profissão em questão. Eu decidi trazer um pouco. Perfeito, ele falou que realmente é isso mesmo. Quando a gente está estudando para um concurso, a gente vê mais os prós do que os contras. É quando a gente está lá mesmo que a gente vê os contras. Mas isso não é só para concurso, isso é para qualquer coisa que você não tem. Eu quero comprar um celular. Você começa a enviesar apenas a parada positiva. Você quer comprar um celular, você vai ver todos os tópicos positivos dele e os negativos você não vai dar tanta ideia. Você quer comprar um carro, mesma coisa, uma casa, mesma coisa. Você quer comprar qualquer coisa, você vai ver mais os prós. Depois que você tiver aquele bem, depois que você entrou naquela empresa que você queria,
passou naquele concurso, aí sim você vai ter contato com a realidade. E isso é bom, isso é bom. Por quê? Porque enquanto você está preparando para um concurso ou para uma entrevista de emprego ou para qualquer coisa do tipo, você tem que se manter motivado. E para se manter motivado, você tem que ver mais os prós mesmo. Isso é normal. Do meu exemplo particular, para que nós possamos nos localizar melhor, certo? Bom, eu comecei a estudar para a ESA ao final de 2024, eu fiquei mais ou menos um ano estudando para fazer essa prova, certo? Eu fiz também a prova da IA, foi aprovado, mas decidi dar continuidade na ESA, porque era a prova que eu vinha me preparando desde o início, certo? Então eu dei prosseguimento nas demais etapas, ou seja, os exames médicos, o teste de aptidão física e o exame psicológico, foi aprovado em todas essas etapas também, e ingressei no período básico da ESA. Bom, a partir daí eu estava me adequando relativamente bem às instruções, aos exercícios e à rotina militar. Não era o primeiro aluno, mas certamente não era o último. Estava gostando de pertencer à força, mas quando me foi apresentado o plano de carreira que surgiram as primeiras dificuldades. Como eu disse, eu tenho por objetivo formar uma família, quero também investir na minha formação acadêmica, de modo que eu possa vir a lecionar, dar aula, é algo que eu sempre quis, mas esses objetivos acabaram entrando em xeque, em colisão, quando as características da profissão nos foram apresentadas. Principalmente porque o militar tem que estar disposto a ser movimentado por todos os quartéis do país. Embora a primeira movimentação tenha por critério mais a reputação e a pontuação do militar em questão, depois esse critério é meio hipócrita, e o militar também tem que ter dedicação exclusiva à sua carreira. É muito difícil que o militar consiga conciliar a vida acadêmica com a carreira militar. Então, para recapitular, haveriam altas probabilidades de antes mesmo de eu estar casado, eu ser movimentado para longe de onde eu moro, certo? E também iria impossibilitar, ao menos ao longo da carreira militar, que eu viesse a ter uma carreira acadêmica, que eu pudesse fazer uma licenciatura e que eu pudesse lecionar. Tendo isso em vista, e somado ao fato que eu, como terceiro sargento do Exército, ganharia por volta de R$ 4.500 a R$ 4.800 líquido, percebi que se eu pedisse baixa e ingressasse no curso que eu sempre quis fazer, eu poderia, ao longo do tempo, conseguir uma remuneração mais alta até do que essa. Qual curso que você quer fazer? Assim, tudo que ele falou ali, eu acho que a pessoa que ela vai entrar, ela não precisa estar lá dentro para saber disso, né? Tudo que ele falou aqui, conciliar. Se você quer fazer uma faculdade, você conciliar isso com a carreira de terceiro sargento, você já vai estar empregado. Isso aí é para qualquer profissão. Você já vai ter uma profissão. Se você quer rodar de Uber, vai ser difícil também. Entendeu? Agora, claro, você vai ter uma flexibilidade maior, mas você não vai tirar uma grana maior. Ah, mas quando eu rodo e tal. Aí é papo de Uber, aí é papo de pescador. Mas enfim, mesmo tirando ali um salário igual, você não vai ter os benefícios que tem na ESA, como plano de saúde para você, para sua família, plano dentário. Ou quando você vai de uma unidade para outra, você recebe um auxílio de deslocamento. Enfim, são muitos benefícios que não dá nem para se comparar com uma carreira autônoma, tipo Uber da vida, enfim. Final do meu curso, embora obviamente ele demore mais para ser concluído que o curso de formação de sargento, e que o curso no qual eu sempre quis exercer, a profissão que eu sempre quis exercer, não exigiria de mim esses sacrifícios que são próprios da carreira militar. Essa com certeza não foi uma decisão fácil de ser tomada, muito pelo contrário, na realidade, foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, mas o fato é, a ESA não valeu a pena para mim. Pô, isso quer dizer que o concurso não vale a pena como um todo, que é um concurso ruim? Obviamente que não. Isso quer dizer exclusivamente que ele não valeu a pena para mim. Pode ser que valha a pena para você. Só você conhece os seus objetivos. A carreira militar é uma carreira muito bonita, muito louvável, com a qual eu me identifiquei inicialmente, como eu disse. Mas a vida é feita de escolhas e uma possibilidade anula a outra. Então eu tive que escolher o que eu queria. É importante que você também saiba, tenha convicção do que você quer conquistar, qual caminho você quer trilhar. Então, meu conselho para quem vai realizar a ESA ou qualquer outro concurso militar é que, primeiro, esteja disposto a cumprir com os sacrifícios próprios da vocação militar e que tenha convicção dos seus objetivos, certo? Pô, a nota de corte todos os anos está diminuindo. Se você pegar firme nos estudos esse ano, a aprovação é certa. Tem gente que acertou menos que a metade das questões e ainda assim foi aprovado. Isso, pô, praticamente não tem paralelo na história do concurso, certo? Então, se você se dedicar, estudar direitinho, a aprovação é certa. Foi esse o vídeo, era isso que eu tinha para falar. Espero ter contribuído de alguma forma. Pô, bacana, um vídeo rápido aqui também, por isso que eu atrelei esse vídeo junto com a matéria que a gente leu aqui, porque era um vídeo rápido, um vídeo legal aí, que mostrou a realidade dele, e eu acho que isso que é interessante, sabe? Não dá pra gente generalizar, não dá pra gente falar, o pessoal tá saindo por causa disso, é por causa daquilo. Sim,
uma coisa é certa, o salário ele precisa ser reajustado, o salário é necessário ter um aumento aí, não só nos graduados, mas também um aumento para os oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, isso é fato. Mas não é só por causa disso. Se fosse só por causa do salário, ninguém ia prestar esse concurso, certo? Mas ele deu o relato próprio dele, achei bem legal aqui. Se você gostou desse formato de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e deixa seu comentário aí. E aí, e você? Uber ou sargento? O que você prefere? Forte abraço, até o próximo vídeo e falou!